Boa tarde, boa noite, bom dia, boa qualquer hora. Nós vamos dar sequência agora, eu, você, Kleber Caverna e o Pré-Vestibular Exatas. Vamos falar sobre teorias demográficas. Vem comigo. Garoto. Olha só, dentro de teorias demográficas, o que é importante você estudar? Bom, nós vamos trabalhar aqui primeiro em teorias demográficas. Por que nós temos só na teorias demográficas? Por causa do crescimento da população mundial. Muito bem, esse crescimento ele vem sendo cada vez mais acelerado. E essa situação vem gerando preocupação. Por exemplo, a população do planeta Terra, então a nossa população, a população da Terra, ela pulou, né, de vamos colocar aqui, ó, 1 bilhão, nosso primeiro bilhão de habitantes, ele aconteceu em 1804. Só para você ter ideia, o nosso segundo bilhão, né, os bilhões de habitantes, ele vai acontecer em 1927. Quando a gente chega a 3 bilhões de habitantes, isso já é 1959. Em 1974, nós chegamos ao nosso 4º bilhão, 1974, ok? Nós vamos chegar ao nosso 5º bilhão de habitantes, pasmem, em 1987. E aí, a coisa vai cada vez acelerando. Nosso 6º bilhão de habitantes, ele vai ocorrer em 1999 e chegamos à marca fantástica de 7 bilhões de habitantes no ano de 2011. E hoje nós estamos em 2016 com aproximadamente 7,4 bilhões, tá, de habitantes. Esse crescimento exagerado da população, ele gerou um certo temor, porque a população ia crescendo muito rápido, principalmente depois da Revolução Industrial. E aí começaram a surgir as chamadas teorias demográficas. A mais famosa de todas, tá? A mais famosa de todas é a teoria malthusiana. Então vamos ver aqui um pouquinho como que cada uma se comporta. Bom, a primeira teoria que eu vou trazer para vocês é a teoria malthusiana. Garoto. Ela é do século XVIII, né? Praticamente, ela foi postulada em 1798, colocada na prática, a ideia dela. E ela dizia o seguinte, que a população cresce, mas os recursos não conseguem acompanhar. É aquela ideia, né? Aquela ideia da PA e da PG, né? O crescimento em PA e PG. Quem é que cresce em PA? Quem cresce em PA são os recursos. Então, os recursos. Quem é que cresce em PG? A população. A população. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, que eu tenho aqui um pão. Eu tenho um pão e eu tenho um homem, tá? O dobro de 1 é 2. O dobro, eu vou em PG também dobrando, eu vou somando 1 mais 1, 2. Agora eu vou dobrar 1 vezes 2, 2. Nessa lógica, eu estou sempre somando o pão. 2 mais 1, 3. Agora aqui eu vou dobrando, ó, 2 vezes 2, 4. Aí aqui, ó, vai para 4, aqui vai para 8, aqui vai para 5, aqui vai para 16. Aqui vai para 6, aqui já vai para 32, aqui vai 7, aqui já vai 64 e assim por diante, ou seja, 7 pães para 64 pessoas, já vai passar fome. Então essa é a ideia da teoria malthusiana. Ela, obviamente, depois vai ser questionada, os métodos para tentar diminuir a quantidade de população ainda são bem trabalhados naquela ideia ainda da abstinência, etc e tal. Bom, a segunda teoria muito importante é a neomalthusiana. Essa que fala de controle da natalidade. Então, assim, as teorias mais conhecidas são essas. Por fim, eu também chamo atenção para a ecomalthusiana e a reformista, também conhecida como marxista. A ecomalthusiana colocando a culpa das coisas, dos problemas ambientais no supercrescimento da população, e a reformista falando que a culpa
das coisas passa exatamente pela pobreza, ok? E pela má distribuição de renda. Nesse sentido, a gente então deixa para vocês essas dicas e até o nosso próximo encontro. Valeu, fui!